Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o papel do advogado eleitoral ou eleitoralista, como vocês preferirem chamar. E eu gostaria de fazer esses esclarecimentos porque há uma confusão muito grande, sobretudo dos colegas que não atuam nessa área, ou dos estudantes que têm interesse em atuar no direito eleitoral, ou das pessoas no geral que têm alguma curiosidade. O que faz um advogado nesse ramo, nessa área do direito, né? Há uma confusão muito grande daqueles que pensam que o advogado eleitoral só trabalha durante as eleições, durante a campanha eleitoral. Isso não é verdade. O trabalho do advogado eleitoral, nosso trabalho, começa muito antes disso, no período da pré-campanha, que tem sido cada vez maior. A gente sabe que o período de campanha foi reduzido nas últimas reformas eleitorais, mas isso teve como consequência o aumento da importância e do tempo da pré-campanha. Então a pré-campanha hoje é talvez tão importante quanto a campanha, ou até mais importante do que a campanha, porque na campanha eleitoral, efetivamente, só se tem 45 dias, ou seja, é um tiro muito curto para consolidar todo aquele trabalho que foi feito muito antes. Então, o advogado deve estar preferencialmente acompanhando os partidos, os candidatos, muito antes disso, muito antes dessa campanha eleitoral, talvez no ano anterior, do ano das eleições, ou no começo do ano, enfim. O tempo depende de cada candidato, depende de cada partido, depende de cada situação que vai determinar em que momento esse advogado deve entrar. Mas o que eu posso garantir é que esse momento é anterior ao período da campanha em si. Tá? Então, o que fazer nesse período preparatório da campanha eleitoral? Onde é que entra o advogado? O advogado pode prestar uma consultoria jurídica para os pré-candidatos e até para os partidos políticos. Para os pré-candidatos, para dizer ou para consolidar essas informações do que alterou, já que a gente sabe que todo ano que antecede as eleições tem reformas ou mini-reformas eleitorais. Uma eleição nunca é idêntica à outra, porque sempre há alguma alteração. Então, o que mudou? É possível coligações? Não é possível coligações? Quais são as condutas vedadas? O que é que esse pré-candidato não pode fazer? O que é permitido, né? O que é que ele pode fazer também é importante às vezes ressaltar. O que fazer para não configurar uma propaganda antecipada, já que propaganda eleitoral oficialmente só pode acontecer depois do início do período eleitoral, do período da campanha eleitoral. Então, todas essas questões, todas essas informações precisam ser esclarecidas para que esses pré-candidatos não cometam erros que possam custar a sua eleição ou que possam custar até depois da sua eleição a sua cassação, por exemplo. Então, o que pode configurar, por exemplo, numa pré-campanha, abuso do poder econômico, abuso do poder político, porque os entendimentos mais recentes dos tribunais eleitorais são no sentido de que é possível configurar o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, mesmo no período da pré-campanha, né? Isso aconteceu com a senadora que ficou famosa pelo apelido de Moro de Saias, por exemplo. Ela foi cassada por conta de abuso de poder ocorrido na pré-campanha, porque houve gasto expressivo de dinheiro na pré-campanha e como ainda não era período eleitoral, não se poderia gastar esse dinheiro porque sequer poderia ser feito campanha naquela época. Então, todos esses casos que têm ocorrido demonstram até uma falha nesse assessoramento e muitas vezes jurídico, não só publicitário, não só de marketing, que esses candidatos poderiam ter e não tiveram. Então isso revela a importância do advogado eleitoralista na pré-campanha, nessa consultoria para trazer mais segurança a esse pré-candidato, para que, como eu falei, alguns atos que ele cometa não venham a custar um preço muito alto lá na frente. Quanto aos partidos políticos, também existe uma importância muito grande da assessoria jurídica. É muito comum, para nós que atuamos nessa área, e no ano passado, 2020, eu vi muito isso, os partidos, sobretudo nas cidades menores, que têm ali comissões provisórias, ou que têm diretórios até, mas com menos estrutura, esquecerem, por exemplo, das prestações de conta, e aí nas vésperas dos pedidos de registro de candidatura, fica aquela confusão, porque o partido está inativo, porque não prestou contas quando deveria prestar. Então, saber também se o partido está regular para participar das eleições e tomar as providências necessárias se esse partido estiver irregular
também são atos importantes que precisam ser praticados por advogado e que revelam essa importância no período de pré-campanha. Mas todo mundo pensa que o advogado só trabalha no período da campanha, isso tem um motivo. Quando chega o período da campanha, o trabalho aumenta, evidentemente, né? Se era importante o advogado na pré-campanha, durante a campanha a sua importância é ainda mais acentuada, porque cada ato, e justamente numa campanha que é mais curta, cada ato tem uma importância muito grande e é preciso ter segurança jurídica nesses atos que são praticados. Um dos primeiros deles seria justamente a realização das convenções partidárias, porque a partir desse momento é que se está iniciando efetivamente o período eleitoral. Então, como fazer essas convenções? Aí entra o advogado para estudar o estatuto dos partidos políticos, saber como precisam ser essas convenções, ajudar na confecção, na elaboração das atas dessas convenções que também vão ser utilizadas no processo de registro de candidatura. Então, esses são os primeiros passos da oficialização do início da campanha e também os primeiros passos em que se revela ainda mais importante a participação do advogado. Passadas as convenções, vai iniciar o período dos registros de candidatura. Então, no registro também o advogado participa, acompanhando, informando quais os documentos são necessários, ajudando na coleta desses documentos daqueles que vão ser candidatos para promover o registro. E depois é feito efetivamente o registro desses candidatos. E aí também, mais uma vez, entra o advogado num papel fundamental, que é apresentando as impugnações a esses registros, as chamadas AIRCs, Ações de Impugnação de Registro de Candidatura. Através dessas ações é possível impugnar o pedido de registro em si, de cada um dos candidatos, como também os chamados DRAPs, que são os documentos de regularidade dos partidos políticos, né? Esses DRAPs, eles trazem ali todo aquele conjunto de documentos que são fundamentais para demonstrar a regularidade, como o nome já diz, das agremiações. Então, se for identificada alguma irregularidade nesses documentos, como é o caso, por exemplo, da convenção partidária, da ata da convenção partidária, é possível impugnar, e isso precisa ser feito por um advogado. Quanto aos pedidos de registro de candidatura dos candidatos, aí é possível, por exemplo, analisar se o candidato preenche todas as condições de elegibilidade, se o candidato incorre em alguma causa de inelegibilidade, ou seja, questionar algo que não permitiria o registro daquele candidato e, portanto, pedindo a impugnação desse registro. Isso é muito relevante, porque se for deferido esse pedido, se essa ação for julgada procedente, o registro simplesmente é cancelado, ou se já tiver sido diplomado, o diploma pode ser cassado também desse candidato. Então, é um papel também fundamental do advogado acompanhar as repercussões do registro de candidatura. E depois, dá-se sequência à atuação desse advogado eleitoralista durante a campanha eleitoral, prestando atenção e assessorando os candidatos com relação às propagandas eleitorais, por exemplo, saber o que pode, o que não pode, analisar esse advogado as peças publicitárias para saber se tem alguma irregularidade, se aquele ato não pode ser praticado, se aquele vídeo não pode ser divulgado, se aquela propaganda de TV ou de rádio descumpre algumas das normas. Esse é um papel consultivo do advogado, mas isso não afasta o papel também contencioso. Se o adversário cometeu alguma irregularidade, aí cabe esse advogado representar por alguma propaganda irregular do candidato adversário. Cabe também fazer um pedido de direito de resposta, impugnar, por exemplo, pesquisas eleitorais, né? Em cidades grandes, eu tive a satisfação, a honra de advogar em uma das candidaturas a prefeito de Salvador em 2020. É muito comum a realização de pesquisas. No interior isso acontece também, mas nas cidades maiores a realização de pesquisas eleitorais que demandam um investimento é muito mais comum. Então, impugnar essas pesquisas é importante também, porque as pesquisas podem ter irregularidades, podem ser pesquisas tendenciosas, podem ter ali o objetivo de favorecer uma candidatura. Então, esse é também um contexto em que a atuação do advogado é fundamental. Nessa atuação nas eleições de 2020, por exemplo,
a gente conseguiu algo que era inédito na Bahia, que foi impugnar e suspender a divulgação dos resultados de uma pesquisa realizada por uma grande instituição conhecida por realizar essas pesquisas eleitorais, que foi o Ibope. Isso ainda não tinha acontecido na Bahia e aconteceu em 2020 na decisão em um processo de atuação do nosso escritório. Depois isso foi até questionado, se recorreu, essa decisão foi reformada no TRE, mas enfim, ainda assim, ainda que em primeira instância, foi um grande precedente que nós obtivemos. Então, impugnação de pesquisa eleitoral é também um tema relevante. E aí surgem também as outras ações, que são as impugnações não mais relacionadas ao registro, mas à própria candidatura daquele candidato adversário. E aí essas impugnações podem ser as ações de impugnação de mandato eletivo, se já tiver encerrado as eleições, as chamadas AIMs, mas podem ser também daqueles atos praticados durante a eleição, nessas ações que também são ajuizadas durante o período eleitoral, que são as ações de investigação judicial eleitoral, as AIGES. Então, através dessas ações é possível questionar abuso do poder econômico, abuso do poder político, enfim, promover aí o que a gente chama no popular do verdadeiro terceiro turno, porque essas ações acabam sendo julgadas só no momento muito posterior às eleições e podem mudar, inclusive, o resultado dessas eleições. Então, a construção dessas ações é algo muito delicado e que o advogado precisa pensar de uma maneira muito estratégica. Não basta simplesmente sair ajuizando ações de impugnação, seja AIMs, seja AIGES, seja representações por captação ilícita de sufrágio, a famosa compra de votos, enfim. Não adianta fazer isso de maneira assodada ou sem pensar na repercussão disso de maneira estratégica, porque é preciso formar um dossiê, um conjunto robusto de provas, é preciso também identificar as testemunhas. Então, todo esse processo é feito durante o período eleitoral ou até em período anterior. Naquele período de pré-campanha também já se poderia ir reunindo esses elementos de prova e construindo esses dossiês para se usar no momento posterior na impugnação dessas candidaturas ou na impugnação de mandatos, enfim, tentar de alguma forma mudar o resultado da eleição de uma maneira legítima, tá? Não é aqui questionar a legitimidade da eleição em si, é questionar o abuso, é questionar alguma ilegalidade cometida por aquele candidato que tenha desequilibrado o pleito e, portanto, violado o próprio princípio democrático. Então, discutir pela via processual, através de ações de impugnação, é algo legítimo, é algo que compete, evidentemente, aos advogados fazer. Não é proferir simplesmente bravatas de que a eleição é ilegítima ou de que a eleição por alguma razão é fraudada, ou pedir aqui voto impresso auditável, para usar aí um tema da moda, um tema em voga. É, na verdade, questionar pelas vias legítimas. É questionar pelas vias que são vias previstas em lei, previstas em Constituição. Então, tudo isso demonstra que o papel do advogado eleitoral não se resume simplesmente a estar ao lado do candidato ou simplesmente dar ali algum conforto a esse candidato que se diz representado por um advogado. É muito trabalho e é um trabalho que é gratificante porque é fazer parte do processo democrático, do processo eleitoral, mas é um trabalho também que exige muita responsabilidade, muito estudo, muita dedicação, porque esses processos também não se encerram com a eleição. Passada a eleição, muitas dessas AIGES, dessas AIMs ou até de recursos contra a diplomação perduram por muito tempo, né? Muitas vezes essas decisões só saem lá para o meio do mandato daquele que se quer de alguma forma caçar ou daquele que se quer combater por essas vias judiciais. Então o advogado, depois também da eleição, continua acompanhando essas ações, além até também das questões relativas à prestação de contas, né? As prestações de contas também só são julgadas depois das eleições. E se for de candidato não eleito, aí demora ainda mais, porque a Justiça prioriza, de certa forma, apreciar as contas dos candidatos eleitos. Mas ela vai precisar apreciar as contas de todos os candidatos eleitos e não eleitos. E aí também vai precisar o advogado acompanhar essas ações, praticando os atos que se fizerem necessários, cumprir diligência, se estiver faltando algum documento, alguma informação,
recorrer de uma decisão, se for uma decisão desfavorável ao prestador de contas, ao candidato que prestou contas. Enfim, dá para perceber, eu acredito, que a nossa atuação enquanto advogados eleitorais vai muito além do período eleitoral e vai muito além de um papel meramente burocrático, cumprir uma formalidade para o candidato se sentir ali prestigiado por estar acompanhado por um advogado. É muito mais que isso, é uma necessidade, porque de fato, se alguém quer ser minimamente competitivo em uma eleição, é importante que esteja ali assessorado por diversas equipes, por uma equipe multidisciplinar, uma equipe de marketing, uma equipe também relacionada às redes sociais, enfim, hoje as necessidades e as demandas na seara eleitoral são muito grandes, mas é também uma parte fundamental dessa campanha a assessoria jurídica, porque isso efetivamente pode fazer diferença. É um candidato que, por não ter uma assessoria adequada, comete, às vezes até não de má fé, mas comete algum erro, alguma irregularidade, alguma ilicitude que vai lhe custar sua eleição ou que vai lhe custar o seu mandato se ele for eleito. Então, fica aqui essa dica para aqueles que um dia pretendem ser candidatos, não deixem de estar assessorados por uma equipe jurídica competente, qualificada, e para os colegas também, fica aqui a dica que gostam, que têm interesse, para os estudantes que têm também mais interesse pelo direito eleitoral, se aprofundem, estudem, se dediquem na área, que é de fato uma área muito interessante de se atuar e muito dinâmica, né? Talvez seja aí dos ramos da justiça aquele em que os processos andam mais rápido, de maneira mais célere, e que os resultados são sentidos de uma maneira também bastante rápida. Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre o direito eleitoral ou sobre a advocacia eleitoral, ou se ficou também dúvidas de outros temas ou interesse por outros temas da política, do direito eleitoral, do direito constitucional, do direito administrativo, do direito político, para ser mais abrangente, não deixe de deixar seu comentário, de sugerir temas, de fazer perguntas e também dar aquela força, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para que a gente possa propagar essa informação para o máximo de pessoas possível. Até a próxima!